Olá, eu sou o Valdemar Stocco e esse é o Papo Cervejeiro que está começando. Você sabe como que surgiu a cerveja? Você sabe quanto tempo faz que o povo já toma cerveja no mundo? Bom, a cerveja começou há mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo. Começou lá na Mesopotâmia, onde praticamente hoje o Irã e Iraque. Começou com um povo chamado Sumério, que dominava aquela região. Os sumérios tinham a cerveja como alguma coisa tão importante na vida deles que uma lei encontrada em 1770 a.C., chamada Código de Hammurabi, do rei Hammurabi, que foi escrito durante seu reinado, previa algumas coisas muito importantes para você observar durante a produção de cerveja. Você sabia que naquela época, se alguém falsificasse uma cerveja, poderia ser morto? E era condenado mesmo à morte. Por exemplo, se você fosse tomar uma cerveja numa estalagem, numa taberna, onde eles falavam, e o taberneiro te vendesse alguma coisa falsificada, ou quisesse te roubar no preço, ele também poderia ser morto. A cerveja era tão importante para eles que o próprio Código de Hammurabi previa que o pessoal da plebe, quem trabalhasse, os trabalhadores, tinham garantido 2 vasos de cerveja. A gente não sabe o que é uma medida representando um vaso, mas a gente sabe que a plebe tinha direito a 2 vasos por dia, os funcionários públicos, os administradores, 3 vasos por dia, os sacerdotes e a alta cúpula, né, os governantes, 5 vasos por dia. A cerveja foi dedicada à deusa Ninkasi, que eles adoravam naquela época. E quem fazia cerveja naquela época eram as mulheres. A cerveja começou na pré-história, quando o homem se radicou, começou a cultivar cereais. Ali a gente fala que provavelmente ele esqueceu um potinho com trigo ou cevada, vai que deu uma chuva, caiu a água ali, esse cereal fermentou por algum período, a gente não sabe quanto, e daí alguém passou ali perto, sentiu um cheirinho, foi experimentar o que é e pum, a cerveja estava criada. As conquistas de povos por outros povos foram trazendo a cerveja mais para perto do continente europeu. Os egípcios trouxeram a cerveja para eles. As cervejas tinham uma importância muito grande também. Os próprios trabalhadores que construíam as pirâmides, mesmo sendo escravos, eles tinham uma cota diária de cerveja. A cerveja sempre foi tida como pão líquido, porque ela também te alimenta. Daí houve as cruzadas, houve os gregos, houve os romanos. Os romanos foram os grandes propulsores da cerveja. O Império Romano se estendeu até a Ásia Menor, até toda a Europa, toda a Gália, toda a Germânia, onde está hoje a França, está hoje a Alemanha. A cerveja, durante o reinado do Império Romano, ela foi perdendo a sua grande importância para as castas mais altas, que foram preferindo os vinhos. Mas a grande população, os trabalhadores, todos eles seguiram firmes tomando cerveja. A cerveja era igual à nossa? Não, não era igual à nossa. Ela não tinha filtragem, ela não era pasteurizada, como a gente conhece hoje. Então ela tinha uma grande carga de materiais no seu processo de fabricação. A cerveja também não era clarinha, como a gente costuma hoje. A cerveja já era turva, era bem escura. E eles foram tomando. Os padres foram os grandes propulsores de toda a história. Com a queda do Império Romano, os padres mantiveram todas as suas escritas, com todas as receitas, e foram propagando isso. A cerveja, como a gente conhece hoje, feita de água, cevada, lúpulo e levedura, é muito diferente naquela época. Naquela época eles colocavam cevada, malte de trigo, colocavam ervas aromáticas e diversas ervas. Poderiam ser a losna, poderia ser a artemisia, poderia ser a mírica, poderia ser hortelã, o zimbro e diversas outras. Colocavam mel, colocavam especiarias, muita coisa. No século XV, o Duque da Baviera decretou a Reinheitsgebot, o Reinheitsgebot, como queiram falar, ou simplesmente Lei da Pureza. E essa previa estabelecer um padrão para a fabricação de cerveja, onde essa lei determinava que a cerveja era só aquela produzida com malte de cevada, lúpulo e água. E eles não sabiam até então o que era a levedura, que fazia a fermentação. Acreditava-se, inclusive, que podia ser uma obra divina. Não. A cerveja foi crescendo e foi ampliando, foi se expandindo. Na Inglaterra, eles produziam a ale, e a ale não ia lúpulo. Para eles, ale era uma coisa e cerveja era aquela coisa que era feita com lúpulo. A cerveja foi se expandindo para a Bélgica, para a França, para a Holanda, para a Áustria e para os povos nórdicos. Inclusive, na Finlândia, eles produzem a sati. Ela não é feita com lúpulo, é feita com zimbro.
O zimbro, inclusive, é utilizado para fazer o gin. A cerveja foi crescendo cada vez mais. No século XIV, uma abadesa de um mosteiro, a Hildegarda, descobriu que o lúpulo era muito importante para a cerveja. O lúpulo é utilizado não primariamente para dar o amargor e o aroma, não. Ele é utilizado para conservar, é um conservante natural. O lúpulo é chamado de Humulus lupulus. É utilizado apenas a flor feminina. E o lúpulo pode te dar tanto aroma quanto sabor, e tem lúpulos só de aroma, só de sabor, e tem os lúpulos que são chamados dual, tanto de aroma quanto sabor. O fermento foi descoberto somente no século XVIII por Louis Pasteur. Ele foi a primeira pessoa que viu no microscópio uma bactéria que era o responsável pela fermentação. Ela é chamada de Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cervejeira. A cerveja foi ampliando, foi melhorando. E daí Emil Christian Hansen, um bioquímico que estava trabalhando na Carlsberg, cervejaria já na Dinamarca, descobriu 2 tipos diferentes de levedura. As leveduras para fazer a ale e para fazer as melhores para fazer as lager, que são cervejas para serem feitas em baixa fermentação, e as ale fazem em alta fermentação. O von Linde foi um grande propulsor também, porque ele descobriu a refrigeração. A partir daí foi possível fazer cerveja o ano inteiro. Mais alguma coisa? Porque a gente já está em 1800. Hoje está sendo produzido mais de 140 estilos no mundo inteiro. No Brasil, mais ou menos uns 50 estilos são produzidos. E aí, galera, estão curtindo o nosso Papo Cervejeiro? Então não se esqueçam, dá um like no nosso vídeo aqui e se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com/Papo Cervejeiro. Vocês vão seguir e receber todos os nossos vídeos, tudo que a gente está fazendo. Tem muito conteúdo legal que a gente está gravando para vocês, tá? Valeu!